Boa tarde a todos. São 17 horas e 30 minutos. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Nelson Jacomel Júnior, faço parte da ABD Sul e ambas associações de agricultura biodinâmica, ABD e ABD Sul, têm muita alegria de trazer hoje esse trabalho sobre a apicultura arbórea, que vai nos apresentar o Felipe, apicultor aí na região de Campinas, e de longa data participante aí do grupo de apicultores biodinâmicos que estão se reunindo aí com frequência para trabalhar esse tema. Quero trazer a saudação das duas associações de agricultura biodinâmica e que sejam todos bem-vindos e comentar um pouquinho sobre os trabalhos que estão acontecendo. Hoje, especialmente, nós começamos agora, não vou tomar muito tempo, mas apenas para a gente registrar algumas informações e começamos agora, vamos terminar às 6h30. Felipe deve fazer uma mensagem até uns 40 minutos, talvez, um pouco mais, um pouco menos, para que todos possamos ter um espaço de perguntas ou mesmo comentários que possam ter a cada tópico muito motivador, que é esse da apicultura, em particular a apicultura biodinâmica. E, nesse ponto, eu quero comentar que as normas de apicultura biodinâmica estão em revisão. Um grupo dentro da América Latina e mesmo com o pessoal na Europa, no Goetheano, tem feito um trabalho a respeito e temos constantemente reunido, tratando de alguns itens que nos parecem mais pertinentes, porque a norma, por exemplo, não tem informações sobre o fato de haver a africanização das abelhas nas Américas, né? E isso, a gente sabe, faz uma mudança de manejo. Então, este grupo tem trabalhado com essas atualizações da norma, elas serão submetidas para um debate no grupo dos apicultores biodinâmicos, que envolve os outros demais países, né? Enfim, nosso grupo trabalha constantemente no Brasil, trouxemos esses aportes sobre uma nova visão para a apicultura e ficamos encantados com a possibilidade de compartilhar isso. Eu vou pedir que o próprio Felipe faça uma apresentação breve a respeito, né, sua mesmo, das suas atividades, e com isso a gente inicia já mais imediatamente a nossa tarefa. Então, repetindo, peço que todos mantenham os microfones e os vídeos, né, suas imagens fechadas enquanto estamos nesse trabalho, registrem suas perguntas e no final teremos uns 15 minutos aí para colocarmos os comentários e perguntas. Informo também que estamos fazendo a gravação dessa apresentação e isso vai ficar disponível depois no canal da ABD. Por favor, Felipe, esteja à vontade para iniciar a tua conversa. Olá, muito boa tarde a todos, quase boa noite. Muito grato por estar aqui, pela presença de todos. Uma data tão especial, né? Logo depois da Páscoa. Me sinto muito honrado por essa oportunidade. Sou apicultor aqui na região de Campinas e sul da Serra da Mantiqueira. E um pouco incomodado com algumas coisas na apicultura, venho buscando novas formas de atuar com ser abelha. Então, é isso que eu gostaria de lhes apresentar hoje. Podemos então, Nelson? Sim, toca lá. Acho que talvez. Tá visível? Sim, está visível. Legal. Tua imagem também.
Legal. Então, vamos lá. Eu gostaria, a princípio, trazer um pouco essa questão do ser abelha, né? O que significa isso? O que é o ser abelha, né? Vejo bastante pessoas aqui, então talvez seria importante a gente contextualizar. Então, Rudolf Steiner traz que a colmeia é como se fosse um homem inteiro. Ele falou isso em 1923. Mas antes dele, algumas outras pessoas também já chegaram a citar isso, como Johannes Meringer, que falou sobre um ser individual, ou até mesmo William Morton, que falou sobre, no caso deste pesquisador, foi sobre formigas, né? Ele pesquisava formigas e ele falou de um superorganismo, aonde quando a gente olha para pro único indivíduo, a abelha, a gente vai trazer ele sim como um inseto, né? Porém, Jorgenthal fala sobre que uma colônia de abelhas é como se fosse um mamífero em muitos corpos. Então, esse grupo de abelhas, todos esses pequenos indivíduos formam um indivíduo maior, um superorganismo, no qual a gente chama-o de ser abelha. E talvez a gente pode passar o próximo aqui. Aqui, além de ser... Então, as pessoas, em alguns momentos, olharem para as abelhas como um indivíduo, né, o enxame, a colônia de abelhas como um indivíduo, a gente vê muitas características desse ser parecidas com os dos mamíferos, e isso é muito importante a gente observar. Então, quando a gente olha para uma comunidade inteira de abelhas, né, elas possuem um útero social que fica interno à colmeia e ali protegido. Assim como os mamíferos, nós seres humanos temos um útero que fica protegido dentro do corpo da mãe, né? Então, isso começa a mostrar uma característica que não é de um inseto em si, né? E esse ser abelha, ele também, muito curiosamente, ele mantém a temperatura desse ninho em torno de 35 graus, e os mamíferos mantêm uma temperatura em torno de 36 graus, né? As fêmeas das abelhas, né, as abelhas nutrizes, as irmãs de leite, elas produzem o alimento das crias em glândulas internas. No caso, a gente considera a geleia real, né? Mas, e os mamíferos também, né? Os mamíferos produzem, as fêmeas produzem o alimento das crias, o leite, em glândulas, né, internas. Se a gente comparar o ser abelha, então, como um indivíduo, toda vez que ele lança um enxame, né, toda vez que ele solta um enxame, é como se houvesse um nascimento, né, um novo nascimento. Ali nasceu um novo ser abelha. E se a gente for observar... Desculpa, Felipe, aciona teu microfone que eu inadvertidamente aqui acionei para desativar. Perdão. Tá ok. Tá Obrigado. ok? Posso voltar? Sim. Sim. Então, enxames, né, abelhas de raças mais europeias, esse soltar enxame, esse dividir, esse se reproduzir, acontece menos vezes no ano, em torno de uma vez, duas no máximo no ano. Em enxames com raças mais africanas, né, ou africanizadas, isso ocorre mais vezes, chega a 8, 9 vezes no ano, né? Mas se a gente for pensar em termos de quanto que um inseto solta de crias e gerações por ano, né? Se pensar num mosquito, numa mosca, é um absurdo perto de uma cadela, um cachorro, ou uma vaca, por exemplo, que vai dar uma cria por ano, uma cadela talvez 8, 10 filhotes, né? Não mais do que isso. Então, essa taxa de baixa de reprodução é uma coisa que também se refere a animais vertebrados, a mamíferos, né? E, por último, o ser abelha, ele
possui uma grande disponibilidade para aprender coisas complexas. Então, ele consegue comunicar com os outros indivíduos dentro da colmeia, o inseto consegue se comunicar com outros indivíduos dentro da colmeia, dizendo exatamente onde está a fonte de néctar, por exemplo, através de uma dança. Isso é comum em alguns outros animais, mas mais em animais mais desenvolvidos, como vertebrados, os mamíferos, né? Não é tão comum encontrar isso em insetos. Então, isso é algo que a gente começa a observar que há algo muito interessante aí nisso que o Rudolf Steiner falou, né? De que um enxame seria como um homem inteiro. Em um dado momento, o Rudolf Steiner também fala da questão de que se nós tivéssemos uma lente de aumento e olhássemos o nosso sangue, uma lente de aumento muito forte, nós veríamos como pequenos pontos e essas abelhas, esses pequenos pontos pareceriam algo parecido como é um enxamear, um enxame nascendo, né? Vários pontos voando. E, ao contrário, ele diz que se a gente tivesse uma lente de redução, né, e nós olhássemos para um enxame de abelha, ele seria como um músculo, pareceria um músculo. E eu tive a oportunidade de filmar esse ser que estava chegando, esse ser abelha que estava chegando. Deixa eu ver se aqui ele entra o vídeo. Opa, desculpa. Aqui. Tem som, mas precisa aumentar bem o som do computador, ou então talvez usar um fone de ouvido, né? Eu não sou profissional em filmagem. E esse enxame aqui eu vejo que não precisa nem de uma lente de redução para observar nele quase como um músculo, né? Eu achei muito interessante. Se vocês observarem, há pequenas, entre as abelhas, há pequenos espaços que formam como se fosse uma entrada de ar. Na verdade, é uma entrada de ar para ventilar quem está lá dentro, né? Então, a nossa musculatura também tem isso, né? Os órgãos como um todo, né? Eu que tenho pouco conhecimento sobre isso, quando olho, por exemplo, um órgão, né, se for olhar ele in natura, a gente não consegue entender o que é cada veia, cada nervo e cada coisa, né? E talvez para uma pessoa leiga, quando olha para um ser como este que está aqui no vídeo, olha e diz, é só um emaranhado de abelhas, né? Mas há toda uma organização de comunicação, inclusive, né? E de espaços criados entre eles, né? Então, isso, apesar de parecer uma bagunça, tem uma eterna organização, uma estrutura muito complexa que fica até difícil da gente compreender. Bom, então esse é o conceito do ser abelha, né? Então a gente olhar não para essa informação que nos chega não como um inseto simplesmente, né? Ou com todas essas nomenclaturas que a gente usa de abelha rainha, abelha operária, zangão, isso são nomenclaturas nossas, né? É como se alguém trabalhasse e o outro mandasse, né? Mas isso é uma estrutura que o ser humano criou. A abelha não criou isso. Então, tá? Obrigada. Então, se nós conseguíssemos olhar para essas informações que nos chegam como um ser, como um indivíduo, a nossa relação com ele começa a mudar muito. Agora, então, eu gostaria de trazer a questão da história da apicultura, como ela foi se dando até mais ou menos os dias de hoje, né? A gente tem essa gravura, essa pintura rupestre que se chama o Coletor de Mel, que está na Espanha, aproximadamente há 8.000 anos atrás, ela é datada, né? Então, há 8.000 anos o homem vem se relacionando com os seres abelhas, né? Isso vem mudando bastante ao longo do passar dos anos. Então, antes se tinha essa apicultura como coletor, como extrator de mel, né? Se ia num buraco de rocha onde algum ser abelha havia se instalado e se retirava simplesmente o mel, né?
E daí aqui a gente vai dar um salto bem grande lá para a Idade Média, né? Saindo de 8.000 anos atrás e vindo aqui bem próximo, no caso, né? Para a Idade Média, aonde a gente tem essa cultura dos Idler, ela se deu mais fortemente ali do oeste, desculpa, do leste da Alemanha, Polônia, Bielorrússia, Ucrânia e Rússia, aonde os apicultores então criavam ocos dentro das árvores para que os enxames ali nidificassem. E isso era feito no alto das árvores. Então era necessário escalar cada árvore, né, e lá construir esse oco, e anualmente esse apicultor visitava essas colmeias. Então já deixa de ser uma apicultura onde o ser humano simplesmente ia até lá e coletava o mel que as abelhas haviam produzido, e sim uma estrutura onde o ser humano conseguia esculpir um oco dentro de uma árvore para que ali um enxame pudesse habitar, né? E essa prática, ela era tido com uma reverência muito grande, né? Tanto o apicultor, ele tinha um olhar da sociedade não só como um simples produtor de mel, mas sim como uma pessoa que estava inteiramente ligada com a natureza e tinha-se essa relação. Então, muitos guardas das florestas, né, eram apicultores e tinham então havia-se uma sabedoria e algo que a gente foi perdendo, que é essa ligação com o suprasensorial. Então, isso era muito vivo, né, nessa cultura. Não era simplesmente uma coleta de mel, né? Então, aqui a gente pode observar a dificuldade que talvez seria isso, né? Escalar essa árvore e lá em cima se pendurar e conseguir coletar o néctar lá, ou até mesmo para construir esse oco lá em cima, né? E isso surgiu da observação da onde os enxames costumavam nidificar naturalmente, né? Então, primeiro ia lá uma espécie de pica-pau, começava um primeiro ninho, e daí depois nasciam-se os pica-pauzinhos, e, e daí outros animais habitavam, né? Corujas, papagaios, não para eles papagaios, né? Mas outros animais habitavam e aumentavam essa cavidade até que um dia um enxame conseguiria habitar essa cavidade, né? Então havia um processo natural que daí o homem começou a imitar, né? A criar essa cavidade para que o ser abelha pudesse habitar. Como essa atividade era um tanto quanto desempenhava um papel físico, né, uma condição física muito boa do apicultor de escalar essas altas árvores e lá então conseguir manejar o enxame, começou então a se trazer os enxames para a terra, né? Começou a mudar um pouco a estrutura. E daí então se teve então a construção dos ninhos para as abelhas, né? Ainda com troncos, né? Tirado das árvores e colocados ao nível do solo, onde era possível com mais facilidade manejar, mas também começou então a se manejar fazer ninhos com casca de árvore, com palhas, barro, pedra, o que houvesse, né? Mas ainda nesse momento, na Idade Média, ainda havia essa relação contemplativa, né? Essa relação espiritual, talvez a gente pode chamar meditativa, em relação à abelha, ao ser abelha, uma relação de observação deste ser, né? E em alguns lugares que o desenvolvimento tecnológico não chegou, isso ainda é assim nos dias de hoje. Essa é uma foto atual, né? É uma colmeia num tronco de uma árvore, no sentido horizontal, onde são manejadas as abelhas. Essa colmeia é bem atual, é de 2019. Então, são cavados o mesmo tronco, né, rachado ao meio e criado o espaço interno nele e colocado de novo um sobre o outro, amarrado com cipó, e ali o enxame nidifica. Essa técnica acaba, então, sendo um pouco produtiva, porque toda vez que o apicultor precisa coletar o néctar, né, coletar o mel, ele acaba tendo que retirar todos os favos, e isso acaba complicando um pouco
machucando talvez o ser abelha que ali habita, né? Uma técnica um tanto quanto invasiva. Isso vai criando uma característica para os enxames, né? Os enxames, o ser abelha começa a se defender disso, né? Bom, e daí, de uma hora para outra, não de uma hora para outra, né? O século XIX, eu acho que tem uma questão muito interessante, porque dentro dele foi desenvolvido, né? Foi feito um caminho que culminou na Revolução Industrial, né? No final do século XIX, mas foram criadas, então, essas caixas quadradas, né? Bem diferente do que é uma colmeia em tora. Nós tivemos, então, por volta de meados de 1800, né? Na verdade, houveram, ao longo do mundo, houveram várias pessoas que desenvolveram essas caixas quadradas com quadros móveis. E é muito interessante porque sempre se diz, não, o primeiro foi um russo, quem é russo diz, né? Ou quem é alemão diz, não, não, o primeiro foi um alemão que criou, né? Ou o outro diz, não, foi um americano, no caso Langstroth, que é o mais conhecido para a gente aqui no Brasil, né? Ele desenvolveu essas colmeias quadradas e com uma matemática, né? Como vocês podem ver aqui, ele mediu, ele estudou para fazer isso, né? Não foi uma coisa que ele tirou do nada, ele estudou e ele observou também os enxames, né? Mas toda essa matemática, o tamanho dos alvéolos, o tamanho, o espaço que a abelha usa para caminhar ou para construir os favos e tudo mais, né? A quantidade de ovos, a postura que uma rainha faz por dia, o tamanho que isso teria que ser, né? Então ele calculou tudo isso. Uma matemática que o ser abelha faz naturalmente. Ele calculou e trouxe isso para nossa para nossa condição humana, né, de matemática e de cálculo e de necessidade de custo e tudo mais, né? E então a gente chegou, né, no século XIX, conseguimos fazer isso, né? A gente industrializou a apicultura. E com isso houveram alguns probleminhas, né? Algumas coisas a gente não consegue a princípio olhar, ver isso tão claramente, porque para o ser humano, de certo modo, trouxe muitos benefícios a facilidade dessas colmeias quadradas, né, essas caixas. O manejo ficou muito mais confortável. Se a gente imaginar como é para o ser humano escalar uma árvore e lá em cima manejar um enxame, e como é manejar um enxame numa caixa dessa que ele pode abrir, fechar e tirar o favo e colocar favo, né? Então, para o ser humano ficou muito prático, né? E em curto prazo produtivo. Porém, nesse período mesmo, alguns apicultores já começaram a perceber algumas doenças que antes não existiam. Isso começou a preocupar, né? Então, agora aqui já em 1923, a gente precisa ter um pouco de atenção nisso que o Rudolf Steiner fala, porque ele traz isso ao longo de uma palestra inteira, de uma conferência inteira, e eu tentei pegar a frase que mais identificava isso para trazer para a nossa conversa, né? Mas ele estava falando, então, a questão era sobre o preço do mel e quanto isso valeria e como isso deveria ser feito, né? E isso culminou nessa questão. Ele trouxe uma questão da vacina para as vacas, né? Desculpa, não era vacina, um medicamento para as vacas que tinham aftosa na época. E as vacas não, as vacas que eram tratadas extensivamente, né? Intensivamente, desculpa, não iam mais a pasto e eram simplesmente tratadas em estábulos, com uma produção de leite exagerada, selecionadas para essa produção de leite. Isso fez com que a vacina, desculpa de novo, o medicamento para a aftosa não funcionou para essas vacas ou para os bezerros dessas vacas. Porém, funcionou para as vacas que eram tratado a pasto e que não era exigido tanto assim. Então, se não me engano, o relato é que essas vacas tratadas no estábulo somente, distantes da natureza dela, né? Elas produziam em torno de 30 litros de leite por dia. E no caso
E no caso das vacas tratadas a pasto, era só 15 litros de leite por dia, era metade, né? Então, para quem estava produzindo menos, o medicamento para a aftosa funcionou. E daí até que o Dr. Steiner fala aí, aí a vaca é totalmente arrancada de suas condições naturais, e por isso que a vacina não deu certo, desculpa, o medicamento não deu certo no caso. E só que ele fala uma coisa bem interessante, na criação de abelhas isso é impossível, por sua natureza, a abelha permanece perto da natureza exterior. Então, isso hoje já não está mais assim. Hoje a gente conseguiu tirar a abelha muito da sua natureza, da sua forma, da sua condição de vida natural. Então, se a gente imaginar aquele enxame que estava nidificando no tronco de uma árvore, ou que seja num penhasco livre, e hoje está dentro de uma colmeia dessas, sendo transportado para áreas de altas floradas, e muitas vezes com pesticidas, ela saiu da natureza dela, né? O ciclo natural dela foi quebrado. E daí, então, quando o Steiner, naquela época, 1923, ele traz essa questão da criação artificial de abelhas, ele diz assim, naquele momento não era possível a gente, eles falarem algo sobre isso, o que significava a criação artificial de abelhas, mas que a gente deveria verificar isso após 50, 60 e eventualmente 100 anos. E 100 anos, de 1923 a gente está exatamente hoje, mas ali em torno de 60, 80 anos, nós tivemos na Europa e nos Estados Unidos, principalmente países de clima frio, um grande problema com varroa, né, com cria pútrida. Então, doenças começaram a aparecer de todos os lados. Isso tem muitas vezes condenado a apicultura desses países, né? Hoje, o mel do Brasil ele é muito bem aceito em todos os países, porque ele é um mel que não contém antibióticos, né? Porque as nossas abelhas, elas ainda estão saudáveis, né? Porém, nesses locais, né, de clima frio, as abelhas não estão mais tão saudáveis assim. Elas são extremamente produtivas, altamente produtivas, mas têm baixíssima resistência a doenças. E isso está gerando grandes problemas para a apicultura desses países. No nosso caso, aqui no Brasil, a nossa apicultura, ela ainda se dá de uma forma bastante artesanal e a gente pode talvez dizer assim, bastante simples, sem tantas técnicas de manejo, mas isso tem mudado. Isso é uma das grandes preocupações minhas, o quanto a gente não está seguindo esse caminho de buscar sempre, então, uma melhora genética de enxames que são altamente produtivos e esquecendo da resistência deles, né? Então, isso é uma grande preocupação. E daí, então, a gente começou, essa foi uma das primeiras colmeias que a gente fez, a partir dessa preocupação com o que a gente está fazendo. Porém, se vocês observarem, ela lembra um pouco aquelas colmeias da África, porém, aqui, eu não cortei ela no meio, né? Ela ficou, então, inteiriça e as laterais, a gente abriria ela pelas laterais, para não quebrar os favos na hora de abrir e a gente conseguir coletar o mel de uma forma menos invasiva para as abelhas. Eu gostaria que vocês observassem a entrada e a espessura do, da parede da colmeia, né? E daí, então, depois disso, teve um dia que fui até o apiário com meu filho, e a hora que a gente chegou no apiário, ele já logo desceu e chegou próximo de uma colmeia e disse, pai, olha o que está acontecendo aqui. Parecia que tinha uma turbina dentro da colmeia. Aquilo, uma turbina de avião, né? Fazia um barulhão intenso. Devia estar fora, eu não sei dizer a temperatura certa, mas algo em torno de 40 graus. É um apiário que não é totalmente sombreado e no momento que a gente foi, está batendo bastante sol. Essa foto eu fiz depois, num outro enxame, mas aí já dá para observar que dentro da colmeia está 37,6 graus. Isso é muito quente se a gente pensar que esse ser precisa manter as crias dele a 35 graus, ele está fazendo um esforço tremendo lá dentro para conseguir resfriar isso. Elas abanam bastante as asas, por isso dá esse barulho de turbina de avião, e elas borrifam gotículas de água para resfriar, o mesmo sistema do ar-condicionado. Tá aí a capacidade dela aprender, né? E daí, no caso,
Daí, então, a gente retornou para casa e eu muito preocupado com aquilo, dizendo, meu Deus, eu vou ter que tirar esses enxames, colocar eles dentro da mata, sombra, só com sombra, ou talvez colocar uma telha maior, alguma coisa assim. E daí, logo quando a gente chegou em casa, caiu uma chuva. E aquilo resfriou de um jeito que foi parar assim para 16, 17 graus durante a noite. Eu disse, meu Jesus, aquele enxame estava lá, então, durante o dia, gastando toda a sua energia para conseguir resfriar sua cria, o seu ninho, e agora ele está lá gastando sua energia para aquecer o ninho. Que loucura toda essa, é um estresse muito grande, então algo está errado ainda. E essas colmeias, então, que antes haviam sido criadas com paredes estreitas e uma entrada tão grande, não ajudaria o enxame a manter essa termorregulação, né? Então, daí eu cheguei a esse estudo do Torben Schiffer, que é um grande pesquisador na Alemanha. Eu aconselho vocês a olharem sobre ele. Ele faz estudos muito interessantes, principalmente com essa questão térmica, termorregulação dos enxames. E aqui, então, ele tem um tronco de árvore, onde talvez pode ter residido um ser abelha, e uma caixa quadrada da apicultura convencional. E abaixo ele tem duas fotos térmicas. Então, aonde está vermelho é onde tem perda de calor. Se vocês observarem a foto, para mim aqui aparece na esquerda, né, que está justamente abaixo da bolacha do tronco, só há uma pequena perda de calor na entrada da abelha, ali por onde a abelha entra. Já a colmeia do lado, há uma perda de calor enorme, que é justamente aonde o enxame, na área total quase do ninho, onde está localizado o ninho, ser abelha, né? Então, a necessidade desse enxame gastar energia tanto para aquecer como para resfriar é muito grande. E no nosso clima tropical, então, às vezes isso acontece no mesmo dia, né? Bom, então daí depois eu cheguei nessa grande pessoa que eu admiro demais, que é Michael Tilly, e ele fez um grande estudo sobre as abelhas. Eu aconselho muito vocês, se tiverem interesse por apicultura arbórea, visitar o site dessa pessoa. Há muita informação interessante, e dali que eu comecei a conseguir desenvolver alguns ninhos mais adequados para as nossas condições. Então, ele tem aqui, como chama isso? Não é um São padrão, 18 mas é uma... horas, Felipe. Oi, desculpa? 18 horas, Felipe. Perdão, vou acelerar aqui. Ele, então, trouxe aqui uma estrutura, né, de como seriam adequados os ninhos, né, e tem toda uma pesquisa em cima disso. E daí aqui ele faz uma comparação entre as qualidades dos ninhos naturais, que as abelhas buscam naturalmente, na coluna da esquerda, e na coluna da direita, os ninhos convencionais, essas caixas quadradas. Então, por exemplo, o volume do ninho muito desproporcional, chega a ser o dobro do tamanho para as colmeias convencionais. Os seres abelha, eles buscam na natureza, eles não se instalam todos agrupados como são os apiários convencionais, bem adensados, 20, 30, 50 colmeias no mesmo local, né? Eles ficam mais isolados. Os ninhos são termicamente isolados, isso permite que o enxame não se estresse tanto tentando resfriar ou aquecer o ninho. O ninho fica em local fixo, né? Então o enxame fica adaptado àquela condição e se desenvolve ali, diferente da apicultura convencional, que há muito essa chamada para apicultura migratória de alta produtividade. Os zangões ficam, os machos há uma grande produção de machos naturalmente de 10 a 25% nos enxames naturais, e nos enxames convencionais, eles são arrancados, né? Esses favos são arrancados, não é permitido a criação de zangões. E isso tem um déficit genético muito grande. A construção dos favos é livre dentro de uma colmeia em tora, diferente da colmeia tradicional, que precisa ser reto para se poder tirar os favos dessa forma. E isso dá uma grande distorcida na condição do enxame poder habitar ali. E a colmeia em tora, ela prevalece uma condição de vida microbiana lá dentro. Podem existir outras interações simbióticas entre outros animais dentro dessa colmeia, outros seres, né? Não somente das abelhas.
E na estrutura convencional tem uma certa manipulação, somente a abelha vive aqui, fica uma coisa clean, né, sanitizada. Então, Thomas Seeley, que é um grande pesquisador também, ele diz que as colônias que vivem sozinhas, sem o manejo humano, em regiões onde há muita varroa, muita doença, elas vão desenvolvendo uma resistência a essas doenças, porque elas não são manipuladas pelo ser humano. Assim como Rudolf Steiner falou da questão das vacas lá atrás, né? Então, o ser humano vai manipulando, pensando sempre na alta produtividade e esquece de olhar para o ser. Então, esse ser que é manipulado pelo ser humano vai adoecendo, e o ser que vai vivendo sozinho na natureza vai se desenvolvendo e se adaptando às condições ambientais que são impostas a ele, né? Então, a gente tem vivido essa dicotomia entre o natural, né, e o artificial, e qual a nossa intervenção, qual intervenção pode ser feita nisso. Esse é um livre enxamear, é um ser abelha chegando. Aqueles pontinhos que ele fala, né, que a gente encontra se aumentasse muito o sangue, né, uma lente de aumento muito grande no sangue, a gente veria isso, nós veríamos isso. Esse é um livre enxamear, né, o enxame está chegando. Bom, esse enxame que enxameou, a gente pergunta aonde ele vai nidificar. Então, essa é uma paisagem próxima. Aqui há um tronco já podre, onde o pica-pau fez um pequeno furo. Na imagem seguinte dá para ver bem a entradinha do pica-pau. Mas se a gente olhar ao redor, é puro pasto. É quase um deserto verde. Esse enxame vai encontrar esse lugar para nidificar. A gente não tem árvores tão grossas onde o enxame possa nidificar, onde existam ocos. Então, daí surgiu essa vontade nossa de, então, estar desenvolvendo essas colmeias que possam imitar a condição natural. Não é a condição natural em si, né, porque há uma intervenção do ser humano, assim como havia lá no começo, nessa cultura Zeidler, de, então, conseguir estruturar um ninho, né, dentro de uma árvore. No caso aqui, para a gente está um pouco difícil ainda, em cima de uma árvore, a gente tá caminhando para isso, mas no momento a gente está conseguindo fazer as colmeias em toras, né, mais próximas do que as abelhas encontram na natureza, e está pendurando então essas árvores nas toras. Tem esse modelo horizontal, né, com a parede bem grossa já, com as entradas bem estreitas. Esse outro modelo é vertical, para ser pendurado, também paredes bem grossas, esse é de palmeira, também outros de palmeira. Esse outro é na horizontal, para ser pendurado também, lá no alto da árvore. Já essa anterior aqui, a entrada foi usada, essa da foto da esquerda, tem uma entrada natural já, onde havia um galho antes, a gente usou essa mesma entrada, respeitando essa condição natural, né? Essa arquitetura natural. Tem-se, então, as abelhas nativas também parece que gostaram bastante dessa ideia, e daí, então, elas começaram a querer nidificar nas próprias toras. Só que a gente observou que vocês conseguem observar uma abelhinha bem pequenininha querendo entrar na colmeia. Sim, é possível ver. Então para essas não seria legal tão grande assim o enxame, a gente fez colmeias pequenas, menores, né? Então a do centro é especificamente para jataí, com uma entradinha bem pequena, e a das laterais é para passarinhos, para pica-paus talvez. Então, às vezes, a gente resgata enxames que estão na cidade, as pessoas pedem para retirar, a gente retira e com a intenção de colocar ele dentro de um ninho mais harmônico, né? Às vezes tem enxame dentro de muro, enxame dentro de telhado, e a gente, para retirar eles de lá, porque podem oferecer algum certo risco para a população, então a tentativa de
levá-los para dentro de um ninho, né? Um ninho amoroso. E daí aqui elas trabalhando a todo vapor nessa pequena entrada. Acho, Nelson, talvez esse foi o vídeo que disse, talvez tivesse acelerado, mas não, ele está normal, é essa velocidade mesmo, elas estão bem animadas. Também uma colmeia em tora, né? Da mesma estrutura da anterior ali. Aqui um outro enxame, se vocês observarem no fundo há um pontinho preto, é um besouro, não é esse besouro das colmeias, é um besouro, desses besouros de madeira mesmo, que está então tendo uma relação simbiótica com este ser, né? Está vivendo ali dentro também. E essa é uma das grandes intenções dessa apicultura, né? Aqui também, deixa eu ver, perdão. Aqui a gente já tem, então, esse pseudo-escorpião, que é pesquisa de Torben Schiffer, que ele mesmo disse que esse pseudo-escorpião combate a varroa, que é essa grande doença que se encontra nos países de clima frio, né? Que ataca as abelhas. São ácaros e esse pseudo-escorpião come essa varroa, né? Ele é um predador natural. Isso não é possível nas colmeias quadradas artificiais, né? Porém, o substrato que fica no fundo da colmeia em toras permite que esse indivíduo se desenvolva ali dentro também, criando uma relação simbiótica com o ser. Esse seria o último slide. Se vocês puderem prestar bastante atenção no som, alguns talvez já tenham visto. Há um som muito especial por trás do zumbido da abelha. Isso que eu acho mais especial é que a gente sai daquele zumbido de aflição, de tentar resfriar o ninho, né, que foi a primeira imagem que eu tive lá atrás, né, dessa colmeia estreita e fina. E a gente vem para isso agora e encontra, então, uma relação mais tranquila das abelhas e parece que há alguma informação por trás desse Felipe, eu zumbido, né? acho que não deu para ouvir o som. Você precisa compartilhar a tela lá com um jeito de... Quando você for compartilhar a tela, tem que botar lá para aparecer o som. Ô, André, eu fiz isso, mas acho que é o meu vídeo que está ruim, sim. Eu acho que é o meu vídeo que está ruim, peço desculpas. Isso vai ser necessário observar presencialmente. A hora que vocês tiverem um enxame próximo, é uma outra relação, até mesmo uma única abelha numa flor já traz, quando a gente olha para esse ser dessa outra forma, começam a aparecer informações que antes a gente não via. Parece que a gente olha para a abelha e vê o mel, né? Mas a partir do momento que a gente começa a observar esse ser, a gente vê que ele traz muitas outras informações que podem nos ajudar bastante no nosso desenvolvimento como um ser humano. Então é isso, e principalmente essa questão da resistência, né? Assim, da forma como a gente está interagindo, que a gente está criando, da forma da apicultura convencional, a gente está criando um ser que está ficando doente, que está adoecendo, e o quanto a gente não está fazendo isso com nós mesmos, humanos. Todo o nosso estilo de vida estressante e tanto trabalho para se produzir tanto,
o quanto nós não estamos adoecendo. No corpo físico está bem claro isso, com toda a condição que a gente está vivendo hoje, né? A estrutura que a gente criou de civilização e de vida que traz essa possibilidade, né? Isso é possível porque é a forma como a gente escolheu viver, e daí a gente também quer impregnar isso nos outros seres que estão à nossa volta, como no ser abelha, por exemplo, né? Colocando ele em caixas quadradas e obrigando ele a produzir mais e mais, e levando para áreas onde há mais florada e mais florada, e visando a rentabilidade. Então, Rudolf Steiner fala que se a gente, a primeiro ponto, for buscar a apicultura como uma rentabilidade, a gente vai sofrer muito com isso, porque não é esse o caminho. E também nas palestras de agricultura, como de apicultura, ele diz que nós poderíamos desenvolver uma sensibilidade, né, uma visão, não uma visão suprassensorial, mas um olfato suprassensorial, né? Então, a gente sentir o cheiro, e o ser abelha, ele traz muito essa questão do cheiro, é maravilhoso isso, né? Então, a partir do momento que a gente começa a interagir, ele começa a se revelar, e muitas vezes a partir do cheiro, né? Não só o cheiro do mel, mas o cheiro dele mesmo. E então, é isso. Gostaria de trazer para vocês. Aqui está o nosso contato, se alguém tiver interesse em realizar esse trabalho, a gente está precisando de pessoas interessadas em realizar esse trabalho para que a gente possa ter mais força, criar um grupo, né? Então, se a pessoa tem uma área, por exemplo, e deseja instalar algumas colmeias em tora, a gente pode estar conversando. Se for aqui próximo, fica mais fácil. Se for mais distante, tem um custo, né? Mas se a pessoa tiver interesse, a gente está disponível. Se a pessoa tiver alguma tora e quiser disponibilizar, ou se quiser colaborar com esse projeto, a gente está disponível. Eu agradeço muito a todos. Acho agora, então, a gente abre para perguntas, Nelson? Sim, por favor. Se você para de compartilhar a tela, já temos duas perguntas. Legal. Ok. A primeira é da Laura, que eu acho que é essa que está em Porto Príncipe, não é isso? Na África. E ela pergunta se é feito algum tratamento da madeira para evitar a decomposição com o tempo e que tipos de madeira são recomendados. Laura, se quiser abrir o microfone e expressar alguma outra ideia ou enfim, informação, esteja à vontade. Oi, boa noite toda a gente de São Tomé e Príncipe, na África. Não, era isso mesmo, porque o Felipe viu aqui com a gente que a gente tentou fazer no Príncipe, mas como é um clima muito tropical, os troncos acabaram por apodrecer e criar besouros e essas coisas, e a gente não conseguiu dar andamento. Então, eu fiquei curiosa no Brasil sobre quais são os tipos de madeira que estão a se usar e qual é o tratamento, se está sendo feito algum. Legal, Laura. Muito obrigado pela pergunta. Então, temos duas questões, né? Por um lado, é importante que essa madeira crie um ciclo natural dela mesma e que ela vá com o tempo apodrecendo, para que possam existir ali outras vidas, né? Outros insetos, outros seres que vão, então, decompor essa madeira. Isso vai estabelecendo uma relação simbiótica com o ser abelha. Porém, compreendo que nas condições de vocês, por altíssima umidade, isso talvez se dê de uma forma não muito tranquila. Eu diria que precisaria ser avaliado melhor o tamanho, o volume da colmeia e o volume que o ser abelha necessita, para que ele mesmo consiga tornar essa madeira menos suscetível à decomposição pelo tempo. Ele mesmo cria um tecido de própolis ao redor, na parte interna dessa madeira, desse ninho, né? E é importante que haja uma cobertura contra as chuvas, né? E ela pode ser até mesmo de madeira. Então, nessa parte da cobertura, eu tenho usado mesmo um verniz ecológico, que a gente chama, que é óleo, própolis e a própria cera da abelha.
A ideia é essa. Então, tem essas duas questões que tem que ser avaliada, né? Internamente, pode ser aplicado própolis, até mesmo com a intenção de atrair, ficar um cheiro agradável para o ser abelha nidificar. Ok. Temos mais uma pergunta sobre a colheita do mel, que essa é uma chave na história sempre, né? Como é que faz? Vamos lá. Marcos, perdão. Marcos, se quiser abrir também, por favor. Dá-lhe, Felipe. Joia. Então, a gente traz essa questão de que o favo é uma parte do corpo do ser abelha, em especial o corpo físico do ser abelha, e ali há muita informação. E há uma qualidade muito diferente do mel que é prensado, que os favos são prensados, e que essas gotas de mel saem lentamente, e há uma diferença, é muito diferente do mel que é centrifugado, e há o mel sai sobre pressão, sobre velocidade de dentro dos favos. Isso dá uma característica diferente para o mel, uma qualidade diferente para o mel. Quando ele é prensado, vai mais resíduos da própria cera e até mesmo de própolis, né? Então tem uma qualidade diferente esse mel. A ideia das portas, das tampas laterais, é justamente para que se possa o ninho do ser abelha, as crias, elas são o útero social normalmente é disponibilizado no centro da colmeia e o mel, o alimento, é disponibilizado nas extremidades. Então essas tampas laterais são justamente para facilitar a colheita do mel, para que não precise abrir a colmeia como um todo, e sim somente nas laterais onde vai estar o mel. Os favos são cortados e prensados, né? Ok. O Jackson e depois o Fernando comentaram sobre a ideia do uso do bambu. O bambu, ao invés da madeira, coloca o Jackson, né? Também pode dar certo, né? E o Fernando fez a pergunta se você teria feito já alguma experiência com o bambu gigante. Em Melíponas a gente sabe que sim, mas em Apis, por favor, teu comentário. Sim. A minha preocupação são duas na questão do bambu. A primeira é se ele é térmico o suficiente, como uma parede de madeira de 4 centímetros de espessura, né? De 10 centímetros de espessura, 4 polegadas, perdão. 10 centímetros de espessura. Então, o bambu ele vai ter talvez 1 centímetro de espessura, um bambu gigante um pouco mais, talvez 2 centímetros. A minha preocupação é se ele fica térmico o suficiente para que o enxame não se estresse ao ponto de ter que manter a termorregulação, né? E também a primeira pergunta é assim, ele nidificaria naturalmente dentro de um bambu? Se sim, talvez tenha algo a gente observar, né? Também não sei se a gente abrisse esse bambu e usasse como fatias, né, do corpo do bambu para fazer uma colmeia maior num espaço que coubesse um ser abelha ali dentro, né? Então, essas duas questões precisariam ser avaliadas, o dimensionamento e a espessura da parede, se ela é térmica o suficiente. A Laura acrescentou ainda mais no chat, né? Mais uma palestra que o Michael Tilley vai fazer em breve, tá ali colocado lá no College of the Melissa. E que mais? O Daniel Proença pergunta sobre as propriedades do própolis, mas eu acho que o nosso tempo está para mais para a gente olhar as qualidades que a gente consegue ter aqui dentro desse trabalho, né? Voltado para a apicultura arbórea. Que mais? Eu poderia falar um ponto bem interessante sobre o própolis, Nelson. Boa. Toca lá. Torben Schiffer traz uma questão muito interessante, porque ele diz que nas colmeias em tora, ou nas árvores, na nidificação natural, o ser abelha ele reveste todo o interior da colmeia com própolis, né? Essa questão que a Laura também levantou, né, da proteção da madeira. Então, o próprio ser abelha faz isso. E durante o inverno, em lugares onde neva, né, não é o nosso caso,
o enxame fica dentro dessa tora e pouco sai para beber água. Porém, há lá dentro uma certa umidade que conforme o ser-abelha aquece lá dentro, há uma certa evaporação e isso se condensa na parede da colmeia. Como ali a própolis, esse vapor condensado na parede onde tem própolis, a abelha vai lá e bebe essa gotícula. Então, é como se ela tomasse do próprio remédio, né? É uma forma natural do enxame se manter saudável. Eu levo isso amanhã, pode deixar aí. Né? Perdão, gente. Ok, temos mais uma pergunta aqui. Cadê? A colmeia horizontal. O Marcos pergunta o que você acha da ideia da colmeia horizontal. E quero lembrar que estamos a 5 minutos menos 30 segundos do final do nosso expediente. Sim. A diferença entre a colmeia horizontal e a vertical, isso, né? O que você acha da colmeia horizontal? Mas uma comparação. Tá. Inclusive, começa aqui, que era usada por tribos africanas, que me parece uma adaptação das toras horizontais. Isso, exato, é isso mesmo. A intenção é justamente a gente conseguir um equilíbrio entre a vida natural do ser-abelha e a nossa necessidade de obter o mel, né? Então, o quanto a gente pode interferir nessa vida de uma forma que não seja danosa nem para uma parte nem para outra. A colmeia vertical, ela não facilita tanto o manejo da colheita do mel. Já a horizontal, ela permite a colheita do mel, porém não permite que o ser humano manipule tanto o ser-abelha ao ponto de manipular o ninho, ou as crias, ou a quantidade de seres que ali dentro habitam. Então, isso que eu vejo na colmeia horizontal. É como se ela fosse um meio termo entre a colmeia Langstroth tradicional e a colmeia em toras em árvore mesmo, onde a abelha nidifica naturalmente. Perdão, em 3 minutos vamos nos transformar todos em abóbora, mas enquanto isso o João Parisi levantou a mão. Quer falar, João? Abre o microfone, por favor. Opa, tudo bem, Felipe? Tudo bom? Eu tinha feito a pergunta no chat também sobre a questão do Sunhive. Eu tenho visto esses tempos na internet que me parece uma opção interessante para a saúde das abelhas, para o manejo. Me parece uma questão toda interessante. Queria saber a sua opinião acerca desse modelo de colmeia. Sim, Sunhive é uma colmeia fantástica. Ela já começa a permitir essa livre construção dos favos do ser-abelha e um livre acabamento da construção dos favos arredondados embaixo. A forma do enxame, então, conseguir controlar a temperatura e a entrada de ar e de umidade dentro da colmeia. Eu acho ela uma colmeia super adequada. Porém, ela é uma colmeia mais próximo do que o ser humano consegue construir, né? Naturalmente, a abelha não vai encontrar isso na natureza, né? Naturalmente, na natureza. Ela não vai estar encontrando isso com facilidade, né? Essa condição. Então, eu optei pelas colmeias em tora, a long hive, justamente por conta dessa qualidade mais próxima da natureza, né? Mais próximo do que o ser-abelha encontra na natureza. Dentro do grupo de apicultores biodinâmicos, o Marcelo Agapio, e a gente fez uma construção, instalou alguns dessas colmeias de cesto, né, que também tem outro nome em alemão, que é colmeia pendurada, e tem tido assim, com uma certa adaptação por conta das necessidades locais, vamos chamar assim, mas tem sido uma experiência bem interessante. Quem sabe numa próxima vez, Marcelo vem e faz uma fala sobre isso também. Ok, temos 45 segundos para encerrar. Se alguém tiver mais alguma pergunta, diversos estão agradecendo. Luizão, Fernando, dando os parabéns também.
Vamos fazer uma construção de um trabalho conjunto aqui, ele está propondo, inclusive. E eu gostaria de pedir a todos os participantes e interessados em trabalho dessa natureza que enviem correios eletrônicos aí pode ser para o correio do Felipe mesmo, vamos comprometer ele, de modo a gente ter aí um grupo interessado que a gente consiga montar, quem sabe, um curso para trazer essa informação um pouquinho com mais tempo, digamos, para trabalharmos, né? Sim, então, ficou um pouco corrido, né? É muita informação para pouco tempo. A verdade é que é um momento mais para justamente estimular essa participação de todo mundo num segundo momento. Boa. Né? Então, as duas ABDs, a Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica e a Associação de Agricultura Biodinâmica do Sul, aqui representada inclusive pelo nosso presidente Fernando Silveira, ABD, né? Está presente aqui conosco. Pedro também estava conosco, né? Queremos agradecer. Fernando, quer abrir teu microfone e fazer um comentário também, por gentileza? Sim, muito obrigado, Felipe. É sempre uma alegria ouvir suas palavras, sua simplicidade, seu amor por esse ser das abelhas, e fico muito feliz de ter dado certo, e foi muito boa mesmo. E aqui, vamos conversar, nós estamos pertinho aí da sua cidade, vamos fazer, falei já aqui, a gente já tem um sonho antigo de fazer um trabalho com as abelhas aqui, e eu acho que agora surge uma oportunidade boa. Vamos conversar mais. Muito obrigado, tudo de bom aí. E grato a todos pela presença e por tudo. Estamos também pela ABD disponível ao que vocês precisarem. Muito bom ter diversos companheiros aqui, inclusive da América Latina. Christian estava conosco, da Argentina. Peter Burkhardt, do Chile. Quem mais que estava? Olá, Peter. Bom que estejam todos presentes, bom que a gente possa ter esse momento. E relembrando, esse trabalho está... temos um grupo de WhatsApp, vamos efetivamente incluir você, Victor, nesse grupo, anotei aqui os números. E, de novo, agradecendo todo mundo, desejo uma boa noite e um bom descanso. Valeu. Fiquem bem. Muito obrigado a todos.